Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos aqui para mais uma palestra espírita e hoje falando sobre a porta estreita. O que seria essa porta estreita? Uma simples porta que nós temos que passar com um pouco mais de cuidado, temos alguma dificuldade a mais para passar? É mais ou menos isso. Jesus, no livro Boa Nova, de Humberto de Campos com Chico Xavier, há uma história bem interessante a respeito de Jesus com Maria de Magdala. E a gente lê agora na íntegra essa história que vale a pena em termos de reflexão. E a partir daí nós damos start à palestra de hoje. Já peço para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, que isso é importante, afinal, quanto mais inscritos, mais pessoas recebem os conteúdos, né, recebem as notificações, então aperte o sininho também aí do YouTube para que você receba sempre as palestras, as notificações e aí a gente consegue caminhar, né, na mesma direção, remar no mesmo sentido e aí, claro, disseminar informações positivas, não é mesmo? A internet ela é uma máquina de produção de conteúdo que tira o equilíbrio muitas vezes das pessoas. Então, quanto mais contato nós tivermos com conteúdos importantes, né, com conteúdos evangélicos, é evidente que estaremos em uma sintonia mais interessante. E isso fica mais fácil, a gente vive melhor, né, a gente vive bem. Então, nós começamos a palestra com essa história. É o capítulo 20 do livro Boa Nova, de Humberto de Campos com Chico Xavier. Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino não longe da vila principesca onde vivia entregue a prazeres em companhia de patrícios romanos e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos? Até ali caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. No entanto, seu coração estava sequioso e em desalento. Jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça, de sua beleza, que lhe escravizara aos caprichos de mulher os mais ardentes admiradores. Mas seu espírito tinha fome de amor. O profeta de Nazaré havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que lhe ouvira a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. Ela já era sensível, né? Ela já tinha aquela sensibilidade no sentido espiritual de observar as coisas, de querer realmente fazer o que era justo, o que era certo. E quando ela conheceu Jesus, quando ela ouviu as palavras de Jesus, ela simplesmente despertou de uma hora para outra, como acontece conosco em algumas situações. Quando passamos por alguma dificuldade, nós escutamos mais alta a voz de Deus. As músicas voluptuosas não encontravam eco em seu íntimo. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar-lhe nas fibras mais íntimas e sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma vida nova. Decorrida uma noite de grandes meditações e antes do famoso banquete de Naim, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados do seu afeto, notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Dispusera-se a procurar o Messias após muitas hesitações. Como a receberia o Senhor na residência de Simão? Essa era a grande dúvida dela. Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras. Para todos, ela era a mulher perdida que teria de encontrar a lapidação na praça pública. Naquela época, era muito comum as pessoas serem apedrejadas em local público. Hoje nós consideramos isso uma grande aberração, né, um grande crime, mas naquela época, infelizmente, aquilo era muito comum. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse. Jesus tratava a multidão com especial carinho. Jamais
lhe observara qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres de vida equívoca que o cercavam. Além disso, sentia-se seduzida pela sua generosidade. Se possível, desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Propunha-se a amar como Jesus amava, sentir com os seus sentimentos sublimes e, se necessário, saberia renunciar a tudo. E aí vem aquela frasezinha de São Francisco de Assis: quem a tudo renuncia, tudo receberá. Que lhe valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se ao fim de tudo isso conservava sua sede de amor? Envolvida por esses pensamentos profundos, Maria de Magdala penetrou o umbral de humilde residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la, tal a bondade com que a recebeu num grande sorriso. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a estrangular-lhe o peito. Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou em voz súplice, feitas as primeiras saudações: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam, entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas lhe caíam do rosto. Enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita, ela, porém, continuou: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho, desejava ser das suas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Ela se condenava, ela se julgava alguém de difícil perdão em função dos hábitos, em função das coisas que ela fazia, e que ela se julgava como uma grande pecadora. E Jesus não. A Jesus fitou-a enternecido, sondando as profundezas de seu pensamento, e respondeu bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino de Deus, que te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então estaria o amor do nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te, o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. A pecadora de Magdala escutava o mestre, bebendo-lhe as palavras. Homem algum havia falado assim a sua alma incompreendida. Os mais levianos lhe pervertiam as boas inclinações, os aparentemente virtuosos a desprezavam sem piedade. Engolfa em pensamentos confortadores e, ouvindo as referências de Jesus ao amor, Maria acentuou levemente: No entanto, Senhor, eu tenho amado e tenho sede de amor. Sim, redarguiu Jesus, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Geralmente, um homem deseja ser bom como os outros ou honesto como os demais, esquecendo que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Há os que amam os que lhe pertencem ao círculo pessoal, os que são sinceros com os seus amigos, os que defendem seus familiares, os que adoram os deuses do favor. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz em sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre sem amargura e sem ambição, com as alegrias do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Maria o escutava embevecida. Ansiosa por compreender inteiramente aqueles ensinos novos, interrogou atenciosamente:
Só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus teve um gesto afirmativo e continuou: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Toda a luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam ao chão. Mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio, para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro pode fazer a experiência para um dia, os segundos constroem a estrada definitiva na eternidade. Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? Muitas vezes, o campo florescido se cobre de lama e de sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados do seu amor. Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos e por fim exclamou: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então, atraindo-a brandamente a si, o mestre acrescentou: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se entregou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Aquela interrogação pareceu despertá-la para meditações mais profundas. Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente que até então desconhecera. A palavra de Jesus lhe honrava o espírito, convidava-a a ser mãe de seus irmãos em humanidade, aquinhoando-o com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida. Experimentando radiosa felicidade em seu íntimo, contemplou o Messias com os olhos nevoados de lágrimas e, no êxtase de sua imensa alegria, murmurou comovidamente: Senhor, em vão renunciarei, Senhor, de agora em diante renunciarei a todos os prazeres transitórios no mundo, para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento, procurarei os infortunados para aliviar-lhe as feridas do coração. Estarei com aleijados e leprosos. Nesse instante, Simão Pedro passou pelo aposento demandado interior e a observou com certa estranheza. A convertida de Magdala lhe sentiu o olhar glacial, quase denotando desprezo, e já receosa de um dia perder a convivência do mestre, perguntou com interesse: Senhor, quando partirdes deste mundo, como ficaremos? Jesus compreendeu o motivo e o alcance de sua palavra e esclareceu: certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro, com o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome sua cruz em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Observando que Maria, ainda opressa pelo olhar estranho de Simão Pedro, se preparava a regressar, o mestre lhe sorriu com bondade e disse: Vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil é a jornada, estreita é a porta, mas a fé remove todos os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Mais tarde, depois de sua gloriosa visão do Cristo ressuscitado, Maria de Magdala voltou de Jerusalém para Galiléia, seguindo os passos dos companheiros queridos. A mensagem da ressurreição espalhara uma alegria infinita. Após algum tempo, quando os apóstolos e seguidores do Messias procuravam reviver o passado junto ao Tiberíades, os discípulos diretos do Senhor abandonaram a região a serviço da Boa Nova. Ao disporem-se, os dois últimos companheiros
a partir em definitivo para Jerusalém, Maria de Magdala, temendo a solidão da saudade, rogou fervorosamente lhe permitissem acompanhá-los à cidade dos profetas. Ambos, no entanto, se negaram a anuir aos seus desejos. Temiam-lhe o pretérito de pecadora. Não confiavam em seu coração de mulher. Maria compreendeu, mas lembrou-se do Mestre e resignou-se. Humilde e sozinha, resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda dos sentimentos. Sem recursos para viver, trabalhou pela própria manutenção. Em Magdala e Dalmanuta. Foi forte nas horas mais ásperas, alegre nos sofrimentos mais escabrosos, fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes. De vez em quando, ia às sinagogas desejosa de cultivar a lição de Jesus, mas as aldeias da Galileia estavam novamente subjugadas pela intransigência do judaísmo. Ela compreendeu que palmilhava agora o caminho estreito, onde ia só, com a sua confiança em Jesus. Por vezes, chorava de saudade, quando passeava no silêncio da praia, recordando a presença do Messias. As aves do lago, ao crepúsculo, vinham pousar como outrora nas alcaparreiras mais próximas. O horizonte aparecia como sempre o seu banquete de luz. Ela contemplava as ondas mansas e lhes confiava as meditações. Certo dia, um grupo de leprosos veio a Dalmanuta. Procediam de Idumeia aqueles infelizes, cansados e tristes, em profundo abandono. Perguntavam por Jesus Nazareno, mas todas as portas se lhe fechavam. Maria foi ter com eles e, sentindo-se isolada com amplo direito de empregar a sua liberdade, reuniu-os sob as árvores da praia e lhes transmitiu as palavras de Jesus, enchendo-lhes os corações das claridades do Evangelho. As autoridades locais, entretanto, ordenaram a expulsão imediata dos enfermos. A grande convertida percebeu tamanha alegria no semblante dos infortunados, em face de suas fraternas revelações a respeito das promessas do Senhor, que se pôs em marcha para Jerusalém. Todo o grupo passou a noite ao relento, mas sentia-se que as alegrias do reino de Deus agora os dominavam. Todos se interessavam pelas descrições de Maria, devorando-lhe as exortações, contagiados de sua alegria e de sua fé. Chegados à cidade, foram conduzidos ao Vale dos Leprosos, que ficava distante, onde Madalena penetrou com espontaneidade de coração. Seu espírito recordava as lições do Messias e uma coragem indefinível se assenhorava de sua alma. Dali em diante, todas as tardes a mensageira do Evangelho reunia a turba de seus novos amigos e lhes dizia o ensinamento de Jesus. Rostos ulcerados enchiam-se de alegria, olhos sombrios e tristes tocavam-se de nova luz. Maria lhes explicava que Jesus havia exemplificado o bem até a morte, ensinando que todos os seus discípulos deviam ter bom ânimo para vencer o mundo. Os agonizantes arrastavam-se até junto dela e lhe beijavam a túnica singela. A filha de Magdala, lembrando o amor do Mestre, tomava-os em seus braços fraternos e carinhosos. Em breve tempo, sua epiderme apresentava igualmente manchas violáceas e tristes. Ela compreendeu a sua nova situação e recordou a recomendação do Messias de que somente sabiam viver os que sabiam imolar-se. E experimentou grande alegria por haver levado aos seus companheiros de dor uma migalha de esperança. Desde a sua chegada, em todo o vale se falava daquele reino de Deus que a criatura deveria edificar no próprio coração. Os moribundos esperavam a morte com um sorriso ditoso nos lábios. Os que a lepra deformara ou abatera aguardavam bom ânimo nas fibras mais sensíveis. Sentindo-se ao termo de sua tarefa meritória, Maria de Magdala desejou rever antigas afeições de seu círculo pessoal que se encontravam em Éfeso. Lá estavam João e Maria, além de outros companheiros de alegrias cristãs. Adivinhava que as suas últimas dores terrestres vinham muito próximas, então deliberou pôr em prática seu humilde desejo. Nas despedidas, seus companheiros de infortúnio material vinham suplicar-lhe os derradeiros conselhos e recordações, envolvendo-os no seu caminho
A emissária do Evangelho lhes dizia apenas: Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças com a mais extrema lealdade a Deus. Dentre aqueles doentes, os que ainda se equilibravam pelos caminhos lhe traziam o fruto das esmolas escassas e as crianças abandonadas vinham beijar-lhe as mãos. Na fortaleza de sua fé, a ex-pecadora abandonou o vale, através das estradas ásperas, afastando-se das misérrimas choupanas. A peregrinação foi-lhe difícil e angustiosa. Para satisfazer aos seus intentos, recorreu à caridade, sofreu penosas humilhações, submeteu-se ao sacrifício. Observando as feridas pustulentas que substituíam sua antiga beleza, alegrava-se em reconhecer que seu espírito não tinha motivos para lamentações. Jesus a esperava e sua alma era fiel. Realizada a sua aspiração, por entre dificuldades infinitas, Maria achou-se um dia às portas da cidade, mas invencível abatimento lhe dominava os centros de força física. No justo momento de suas efusões afetuosas, quando o casario de Éfeso se lhe desdobrava a vista, seu corpo alquebrado negou-se a caminhar. Modesta família de cristãos do subúrbio recolheu-a a uma tenda humilde. Caridosamente Madalena pôde ainda rever amizades bem caras, consoante seus desejos. Entretanto, por largos dias de padecimentos debateu-se entre a vida e a morte. Uma noite atingiram o auge as profundas dores que sentia. Sua alma estava iluminada por brandas reminiscências, e não obstante seus olhos se acharem selados pelas pálpebras entumecidas, via com os olhos da imaginação o lago querido, os companheiros de fé, o mestre bem-amado. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. De minuto a minuto ouvia-se um gemido surdo, enquanto os irmãos de crença lhe rodeavam o leito de dor com as preces sinceras de seus corações amigos e desvelados. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Mestre. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e o semblante trazia uma alegria indefinível. O Mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor! Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste pela porta estreita, amaste muito, agora vem que eu te espero aqui. A gente tem muitas dúvidas em relação à questão do desenlace, mas para ela foi simplesmente despertar em uma outra realidade, ao lado de Jesus. Um bom amigo de doutrina espírita, aqui em Ribeirão Preto, ele tinha uma amiga encarnada que décadas atrás perdeu o filho na capital paulista. E um dia ele a convidou a ir até Uberaba, até Chico. E quando chegaram em Chico Xavier, na Casa da Prece, ela recebeu uma carta psicografada pelo filho e o filho dizia: Mamãe, eu não morri, apenas acordei em outro lugar. Então nós sabemos que a questão da morte ela é algo simples do ponto de vista espiritual. E pode ser mais simples se nós levamos uma vida tranquila, uma vida calma, uma vida fazendo o que é certo, fazendo o que é justo, uma vida de auxílio, uma vida de caridade, uma vida de amor, uma vida realmente proveitosa. Emmanuel, no livro Há 2000 anos, ele narra duas encarnações dele. Primeiro de Públio Lentulus Sura, que era alguém muito cruel com seus escravos, muito cruel com as pessoas que se colocavam à sua frente e que inclusive arrancava os olhos daqueles escravos.
o tempo passa e ele reencarna como bisneto de Públio Lentulus Sura. Então ele era Públio Lentulus apenas, o bisneto dele mesmo. Ele reencarna para mais uma jornada e ali ele tem um momento sublime, um encontro com Jesus, quando sua filha, em estado crítico, a sua esposa implorou para que ele, né, então tinha um cargo muito importante em Roma, procurasse Jesus. E ele, após titubear, diz: tá, eu vou de encontro com Jesus. E ele vai, de tanto a esposa insistir, ele se encontra com o mestre e o mestre então fala algumas palavras, ele se dobra de joelhos e fica completamente hipnotizado por aquele espírito tão superior que lhe falava. E ele disse: Públio, alegra-te, pois sua filha será curada, porém não será pela falta de fé que você carrega, mas pela fé da sua esposa que crê na cura de sua filha. E então Públio, completamente perdido em pensamentos, escuta de Jesus: aproveite o momento desta hora, pois um instante perdido pode levar séculos para ser recuperado. E ele sai com essa informação, com essa mensagem, mas o orgulho fala ali mais alto. Chegando em casa, ele diz que não se encontrou com o mestre, que não foi possível vê-lo, e leva uma vida de orgulho, de ambições, até o fim da jornada, quando já com o orgulho ferido, né, por algumas questões, ele fica cego de uma vista. Um judeu que ele havia prejudicado lá no passado, o pai desse judeu acaba se vingando e ele perde, portanto, a visão. Ou seja, ele que arrancava os olhos numa encarnação passada, ele perdeu, de certa forma, uma visão na encarnação presente. E aí os séculos passam e ele renasce no papel dos 50 anos depois Ave Cristo, depois no livro Há 2000 anos, aliás, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele já é citado como um espírito santificado, quando citam o padre Manuel da Nóbrega, o fundador da cidade de São Paulo, que foi uma das encarnações de Emmanuel. Ou seja, 1500 anos, ele desejoso por fazer o bem, porque na realidade, por volta do século III, que é quando nós temos o livro Ave Cristo, ele já é um espírito muito bom. Ele já deu um salto, realmente assim, abrindo mão de si mesmo, querendo ajudar as pessoas, então ele já evolui muito bem. E aí, 1200 anos depois, ele realmente já está num grau de espírito santificado. E ainda volta como Padre Damiano no livro Renúncia, que narra a história de Alcione. Então, quer dizer, Emmanuel, ele ao longo de tantos séculos, ele foi se aprimorando, abrindo mão do que não valia a pena. E as questões materiais, por exemplo, são planos imediatos. Você pode simplesmente fazer o que lhe cabe, mas sem grandes ambições. Você tem que começar a pensar, por exemplo, o que prejudica a minha vida? Está acontecendo tal coisa. Isso se deve ao orgulho, isso se deve ao egoísmo, E a gente pensando assim, a gente consegue abrir mão do que realmente não devemos levar para outra vida, Essas questões de pensamentos, de melindres e por aí vai, que nós ainda, infelizmente, temos. Por isso estamos aqui na Terra, nessa condição de provas e expiações, e agora o mundo caminhando para a regeneração, mas ainda sentimos realmente os impactos da realidade da Terra, A vida nos dá vários... Isso é interessante. Essa mensagem está no filme Memórias do Padre Stu, que narra um encontro do padre antes de ser padre com Jesus. E Jesus diz assim para ele: a vida nos dá vários motivos para sentir raiva, mas nós só precisamos de um motivo para ter gratidão. A gratidão, ela anula a raiva. E aí nós ficamos mais tranquilos ante as situações, eliminando riscos de potencializar nossas más tendências.
O mal vicia, entorpecendo os sentidos da carne, porém o bem também vicia. E a gente conta aqui uma historinha, o Dr. Bezerra de Menezes, que está tão presente ainda, ajudando, operando, fazendo acontecer, realmente transformando, sendo alguém tão importante como ele sempre foi, não é? Em 1950, ocorre no plano espiritual uma reunião para homenagear os 50 anos de sua desencarnação. Chico Xavier, um dos convidados, relata que Bezerra achava-se naquele ambiente de luz, vivendo com grande emoção aqueles momentos em que recordava dos 69 anos vividos na terra como médico dos pobres, o irmão dos sofredores. De repente, sob a surpresa dos que compunham a grande assembleia de mais alto, uma estrela luminescente da presença. Era Celina, a enviada de Maria, que chega e lê a sua mensagem, promovendo Bezerra a uma tarefa maior em uma esfera mais alta. Ele chora emocionadíssimo e ajoelha-se, agradecendo entre lágrimas a graça recebida, suplicando-lhe por intermédio de sua enviada sublime para ficar com seu humilde posto junto à terra, a fim de continuar atendendo seus irmãos terrestres que tantas provas lhe dão de estima. O espírito luminoso de Celina sobe às esferas elevadas de onde veio e se dirige à Mãe Celestial, submetendo-se à sua apreciação o pedido de seu servo agradecido. Daí a instantes volta e traz a resposta de Maria, Mãe de Jesus, que sim, que Bezerra ficasse no seu posto o tempo que quisesse e sempre sob suas bênçãos. Quando a causa é nobre, o céu ajuda, né? E o céu nunca nos deixa sem resposta. Então nós sabemos que é possível, quando nós queremos fazer o bem, quando nós queremos colocar em prática algo de bom, é possível receber uma resposta positiva do céu. Foi isso que aconteceu com o Dr. Bezerra de Menezes. Foi isso que aconteceu com o Dr. Bezerra de Menezes. Se a gente se desdobrar sobre histórias de Chico Xavier, Jerônimo Mendonça, esse especificamente, Jerônimo Mendonça, que conviveu tantos anos em uma cama, né? Se a gente observar as histórias de Eurípides Barçanufo, se a gente observar as histórias de Ivone Pereira, se a gente observar as histórias de Emmanuel e de Valdo Franco, as lições de Meimei, as lições de Joana de Ângeles, nós observaremos que todos em um momento renunciaram. E por isso colheram os frutos, por isso colheram os louros, por isso foram mais felizes. A felicidade é uma questão de escolha, a gente pinta a vida com a cor que a gente quiser. Só que quando nós nos aproximamos do time certo, do time de Jesus, nós ficamos mais felizes, nós temos momentos mais alegres na nossa vida, nós passamos então a ter uma vida mais tranquila, longe do pecado, né? Então, damos menos acesso ao pecado. E o pecado é aquele melzinho que passa na boca, que faz um mal tremendo que nós passamos mal. Então, meus irmãos, nós temos que observar que a vida sempre começa de novo. E nós temos possibilidade, sim, de passar pela porta estreita, como Maria de Magdala passou, como Emmanuel passou, como Jerônimo Mendonça, que no livro Asas da Liberdade ou Romances de uma Rainha, ele foi alguém tão difícil em outras jornadas e nesta padeceu no leito de dor e soube renunciar a tudo aquilo que não lhe cabia mais. Por isso ajudou, por isso transformou, por isso edificou, por isso fez e se transformou. Obteve asas, asas de liberdade, como diz o livro. A liberdade de quem soube abrir mão do velho eu, do velho passado, do passado difícil, do passado criminoso. E que hoje tantas pessoas advogam por aquela alma de Tuiutaba. Eu sou um deles, advogo por ele, porque tantas lições ele nos deixou e sua influência ainda se faz presente. Que todos nós possamos nos lembrar de uma frase tão importante de Chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todos nós podemos começar agora a fazer um novo fim. Façamos a nossa parte. Vamos em busca da porta estreita, cientes de que
Por ali não passa nem o orgulho, por ali não passa o egoísmo, por ali não passa as velhas crenças, por ali não passa esse fanatismo político que as pessoas carregam. Nada disso passa pela porta estreita. Nada disso. É melhor seguir a Deus e ser julgado pelos homens do que seguir os homens e ser julgado por Deus. Um grande beijo no seu coração e até a próxima palestra.